Hoje vamos explorar um dos eventos mais impactantes da história moderna, a Revolução Russa de 1917. Neste episódio veremos como o império de mais de 3 séculos dos czares russos foi derrubado, e como os ideais comunistas de Lenin transformaram a Rússia em uma potência socialista. A Revolução Russa não foi apenas uma mudança de regime, mas o começo de uma nova ordem mundial que moldaria o século XX e além. A Revolução Russa de 1917 foi um dos eventos mais dramáticos da história, abalando as fundações de um império que existia há mais de 300 anos. Após anos de miséria, desigualdade e repressão sob o regime dos czares, a Rússia estava à beira de um colapso. O povo russo, cansado da autocracia czarista, do regime brutal e da guerra devastadora da Primeira Guerra Mundial, se levantou contra a monarquia. Mas o que começou como uma revolta por liberdade e justiça, logo se transformaria em uma revolução que daria origem a um novo sistema político, o comunismo. A Rússia do início do século XX era um império vasto e antiquado, governado por uma monarquia absolutista. O czar Nicolau II, o último monarca da dinastia Romanov, era um governante inflexível e desconectado das necessidades de seu povo. A Rússia era uma sociedade profundamente desigual, onde uma pequena elite aristocrática governava enquanto a grande maioria da população vivia em extrema pobreza, principalmente os camponeses e os trabalhadores urbanos. Nicolau II falhou em reformar o império e lidar com as crescentes tensões sociais e políticas. Sua adesão rígida ao absolutismo e sua incapacidade de responder às necessidades da população resultaram em crescente descontentamento. A Primeira Guerra Mundial agravou ainda mais a situação, com milhões de russos mortos e feridos nas frentes de batalha e uma economia em colapso. Em fevereiro de 1917, de acordo com o calendário juliano usado na Rússia, as tensões chegaram ao ponto de ruptura. Uma série de greves e protestos em Petrogrado, hoje São Petersburgo, a capital do império, foi o estopim. Os trabalhadores exigiam melhores condições de trabalho, alimentos e o fim da guerra, enquanto os soldados, desmoralizados e famintos, se rebelaram contra seus oficiais. O czar Nicolau II tentou reprimir os protestos com força, mas logo perdeu o controle da situação. A Rússia estava em colapso. Em 15 de março de 1917, Nicolau II abdicou do trono, encerrando mais de 300 anos de governo da dinastia Romanov. A abdicação do czar foi um marco histórico, mas longe de trazer a estabilidade que muitos esperavam, ela deu início a uma luta pelo poder que mudaria o curso da história. Após a abdicação de Nicolau II, um governo provisório foi formado para administrar a Rússia até que uma nova constituição pudesse ser criada. No entanto, o novo governo, liderado por figuras liberais e moderadas, não conseguiu resolver os problemas fundamentais que afligiam o país. A guerra continuava, a economia estava em ruínas e os camponeses e trabalhadores exigiam reformas mais profundas. Simultaneamente, os soviets, conselhos de trabalhadores e soldados, começaram a ganhar poder. Esses soviets, inicialmente formados para representar os interesses da classe trabalhadora, tornaram-se cada vez mais radicais e influentes. Enquanto o governo provisório lutava para manter o controle, os soviets, especialmente o Soviet de Petrogrado, se tornaram uma força crescente, defendendo uma revolução socialista mais radical. Em outubro de 1917, de acordo com o calendário gregoriano, a situação na Rússia se tornou insustentável. O governo provisório, enfraquecido pela falta de apoio popular e pela contínua participação na Primeira Guerra Mundial, perdeu sua autoridade. Foi nesse momento que os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, deram o golpe final. Aos olhos de muitos, os bolcheviques pareciam ser a última esperança para um povo oprimido.
Lenin, um teórico marxista radical, acreditava que a classe trabalhadora deveria tomar o poder diretamente e estabelecer uma ditadura do proletariado, que levaria à criação de uma sociedade sem classes. Com um apelo direto aos trabalhadores e soldados, os bolcheviques tomaram o controle de pontos estratégicos em Petrogrado, incluindo o Palácio de Inverno. O governo provisório foi derrubado e os bolcheviques assumiram o poder. Após a Revolução de Outubro, a Rússia mergulhou em uma sangrenta guerra civil que duraria até 1923. De um lado estavam os bolcheviques, conhecidos como os Vermelhos, que defendiam o novo regime socialista. Do outro estavam os Brancos, uma coalizão de monarquistas, liberais e outros grupos que se opunham ao governo soviético. A guerra civil foi brutal e devastadora, com milhões de mortos e o país dilacerado pela violência. No entanto, os bolcheviques, liderados por Lenin e apoiados pela eficaz Guarda Vermelha, conseguiram derrotar os brancos e consolidar seu poder. A vitória bolchevique não foi apenas militar, mas também ideológica, já que os princípios do socialismo e do comunismo começaram a ser implementados em uma Rússia devastada. Após a vitória na Guerra Civil, os bolcheviques começaram a reestruturar a Rússia sob o regime socialista. Em 1922, a Rússia soviética se uniu com outras repúblicas do Império para formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. O novo Estado socialista era uma tentativa de criar uma sociedade sem classes, baseada nos princípios do marxismo-leninismo. Lenin implementou políticas como a nacionalização de indústrias, a redistribuição de terras e a coletivização da agricultura. Embora a transição para o socialismo fosse complexa e cheia de dificuldades, a economia da Rússia, devastada pela guerra e pela revolução, estava em ruínas, mas o regime bolchevique iniciou um processo de centralização e controle econômico que moldaria a União Soviética por décadas. A Revolução Russa de 1917 não foi apenas uma mudança de regime, mas o nascimento de um novo tipo de Estado e uma nova ideologia. A queda do Império dos Czares e a ascensão do comunismo moldaram a história da Rússia e tiveram um impacto profundo em todo o mundo. A União Soviética se tornaria uma superpotência global, desafiando as potências capitalistas e jogando um papel central nos eventos do século XX, incluindo a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. No próximo episódio, exploraremos como a Revolução Russa impactou o mundo e como a União Soviética, sob a liderança de Stalin, se transformaria em um Estado totalitário. Inscrevam-se, compartilhem e continuem acompanhando essa jornada fascinante pela história.